Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Edivan e dando continuidade ou início a mais uma rodada de trabalhos no nosso encontro de extensão do IFPE, o nosso ENEST desse ano de 2025, eu vim apresentar para vocês um trabalho que foi intitulado de Educação e Práticas Integrativas promovendo a saúde no IFPE, Campus Vitória de Santo Antão. Foi um trabalho elaborado e executado, planejado, articulado por mim, Edivane Moura Falcon Neto, juntamente com outra estudante bolsista, Jussara Ricarda Silva Rodrigues, com também a estudante voluntária Renata Oliveira Pereira e com nossa orientadora, servidora Daniele Ferreira de Siqueira. E nosso trabalho foi sobre práticas integrativas, né? Complementares em saúde, que são as PICs. E o que são elas? São práticas que vão auxiliar, vamos, como eu posso falar de uma maneira legal? São práticas que vão colaborar, complementar, auxiliar no tratamento de problemas. Eles não substituem, essas práticas, elas não vão substituir um tratamento médico. Contudo, a gente sabe, quem já passou, quem já sentiu, quem já teve contato com pessoas em tratamentos, principalmente alguns dos mais severos e agressivos, sabe como a nossa saúde fica fragilizada e debilitada por conta disso, muitas vezes desse tratamento, dessa terapia. E é uma carga emocional e é uma carga física muito grande. É um negócio que afeta tanto o nosso corpo como a nossa mente. E as práticas vêm não para substituir, mas para auxiliar, para garantir um bem-estar. Essas práticas são práticas que desde sempre, desde muito tempo, que os seres humanos começaram a se juntar e começaram a colher, plantar, consumir, estabelecer comunidades, são práticas que já foram sendo usadas desde de forma religiosa, de forma mística, de forma medicinal, de forma alimentar. E o que a gente fez foi organizar essas práticas com o avanço da tecnologia e da ciência. Inicialmente, em 1978, o nosso registro oficial que estabeleceu as PICs de forma legal para o mundo foi na Alma Ata, na Rússia, em 1978, na primeira Conferência Internacional de Assistência Primária à Saúde. É assistência primária, ou seja, é para garantir vamos dizer assim, um tratamento, uma assistência inicial. Ela não vai substituir um tratamento. Contudo, para problemas, vamos dizer assim, mais suaves, mais simples de se resolver, uma dor de cabeça, um problema gastrointestinal, um, uma ansiedade momentânea, um mal-estar momentâneo, muitas dessas práticas podem ser utilizadas. E no caso e aqui no Brasil, o Brasil resolveu aderir a essas práticas em 2006 com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC, com a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a PNPMF, lá em 2006. E de lá para cá tiveram várias alterações, sendo a última em 2018. A gente resolveu fazer esse projeto porque todos os estudantes envolvidos, eu, o Edivan, a Jussara e a Renata, somos todos do curso, somos discentes do corpo discente do IFPE Campus Vitória, do curso de bacharelado em agronomia. E a gente resolveu selecionar algumas dessas práticas para trabalhar e práticas que façam sentido para o nosso curso. No caso, as práticas principalmente de plantas medicinais e fitoterápicas. E aí, o nosso intuito com esse trabalho foi proporcionar à comunidade os benefícios das práticas integrativas no cuidado à saúde por meio de ações educativas, atendimentos, vivências e capacitações, colaborando com o fortalecimento da educação na promoção da saúde, formando um agente multiplicadores de conhecimento com uma visão humanizada e consolidando o IFPE como um espaço para capacitações no âmbito das práticas integrativas. Esse trabalho ele já é uma renovação de já alguns anos, na realidade. E cada ano mais ele vai crescendo, vai desenvolvendo e vai ampliando o que prova e o que estabelece e que, querendo ou não, já consegue consolidar o IF como um espaço propício para essas práticas e para o desenvolvimento de atividades relacionadas a elas. Só que ainda assim e como todos nós somos do curso de bacharelado em agronomia, fazemos atividades de extensão e vamos muito a comunidades, seja comunidade interna, comunidade do campus, como externa, indo para os locais, para comunidades tradicionais, em visitas, em eventos, fazendo relatórios, fazendo visitas e tudo mais, a gente consegue estabelecer um espaço de comunicação, principalmente com comunidades tradicionais que não têm tanto acesso, que não conseguem esperar tanto para resolver coisas que muitas vezes conseguem resolver na própria casa.
E aí, por ser um objetivo muito geral, a gente estabeleceu alguns específicos, que são o desenvolvimento, que no caso são o desenvolvimento de atividades educativas, no caso oficinas, vivências e por aí vai. Essas práticas, principalmente as vivências, são dentro do campus, ou então as capacitações fora, indo para as comunidades, realizando atividades de promoção à saúde, como atendimentos com práticas integrativas, em parceria com terapeutas vinculados ao projeto, como colaboradores externos, uma, uma atualização do manejo do horto de plantas medicinais, porque nós temos um espaço próprio no nosso laboratório, que temos canteiros, temos espaço para produzir essas plantas, para fazer seja identificação, coleta, catalogação, experimentos, mudas para doação, que é uma das atividades mais comuns, capacitações utilizando essas plantas reconhecidas pelo SUS por meio de oficinas abordando os temas como cultivo, manejo e uso seguro das plantas medicinais para comunidades. Nós, nesse ano, estabelecemos três, que no caso foi Pombos, Glória e Limoeiro. Organização e disponibilização do banco de dados com as informações sistematizadas oriundas do projeto, que também se alia com a divulgação de conteúdos referentes às práticas, porque nós temos o banco de dados, mas também temos nossa rede social, e fazer a integração dos nossos estudantes com essas práticas, né? Com essas PICs, que oportuniza diálogos, partilha de saberes, experiência com comunidades e conhecimentos sobre essas práticas em base em evidência científica. A ideia da extensão é justamente aliar o conhecimento acadêmico, conhecimento científico, conhecimento técnico, com outros tipos de conhecimento. Nós vamos para os locais e nós contribuímos com uma parcela do conhecimento. Nós não vemos com todo o conhecimento, a gente vem justamente com a ideia de fazer uma troca de saberes. A gente vem para apresentar algo em troca de um recebimento e um acolhimento que também vai dialogar com aquilo que a gente está falando. A gente não é detentor do conhecimento, mesmo sendo científico, a gente tem que saber se situar onde a gente está e entender que todo conhecimento pode ser válido e que todo conhecimento é válido de acordo com as circunstâncias. Conhecimento tradicional, conhecimento empírico, o conhecimento religioso, conhecimento místico para alguns. Então, tudo isso consegue ser aliado e a ciência vai servir justamente como esse filtro daquilo que serve, daquilo que não serve, daquilo que pode ser usado, como vai ser usado, de que forma vai ser usado. Até porque se tem leis, se tem regulamentação, se tem uma normativa a ser seguida, é porque aquilo funciona de acordo com as regras. Nossa metodologia, as atividades intrínsecas ao horto, catalogação, planejamento, as reuniões, as atividades, vamos dizer assim, mais presenciais internas do nosso grupo foram feitas no nosso laboratório, no Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares, o LAPIX, onde a gente tem canteiros, temos vasos, a gente faz mudas e por aí vai. E a metodologia ela tem um caráter, ela teve um caráter educativo que buscou multiplicar ideias, incentivando o cuidado e o autocuidado na saúde por meio dessas práticas, por meio dessas PICs, com foco na qualidade de vida. Sempre através de reuniões com colaboradores externos, com nossa orientadora e sempre com a participação da gente, sejam os bolsistas, sejam os voluntários, sejam estudantes colaboradores e por aí vai. As atividades elas sempre são realizadas mediante estudo e discussão conjunta sobre os temas e a abordagem que a gente vai utilizar nas atividades. Esse planejamento ele ocorre de forma através de reuniões mensais, mas também quinzenais, semanais ou quando for necessário para a atividade. E as atividades elas que foram sendo desenvolvidas, elas sempre fazem parte de um banco de dados, que no caso no Google Drive e também no Instagram, na nossa rede social, para fins de acompanhamento, publicações ou apresentações em eventos científicos da área. Aqui são algumas plantas que a gente tem que a gente trabalha no nosso horto. Boldo, xambá, hortelã-verde, hortelã-miúdo, malvaríço, capim-santo, ora pronobis, babosa, artemisia, erva cidreira, outras também, como mastruz, por exemplo, e por aí vai. São muitas plantas. Aqui eu selecionei essas nove com seus respectivos nomes científicos, que é uma importante ferramenta, que é a identificação da espécie também, que é extremamente necessária. E essas plantas são cultivadas tanto para a gente fazer as atividades práticas, a gente faz a catalogação dessas espécies, a gente faz mudas, principalmente a partir das mudas, quando a gente vai para eventos ou quando a gente faz atividades, seja com a comunidade ou interna, a gente sempre tem mudas para doação, mas também serve para a secagem e elaboração de cicatas. Lembrando, tudo isso faz parte de atividades. Então, as essicatas servem para a identificação, catalogação e manter um registro oficial dessas espécies.
da mesma forma que as plantas secas servem para fazer atividades práticas. A gente faz, a gente mostra, a gente explica por que fazer isso, quais plantas a gente faz, quais plantas a gente não faz. A questão da doação de mudas a gente sempre leva para os locais. E locais esses que vão ser dentro do campus ou fora do campus. Dentro do campus, com outras mostras de extensão. Isso aqui, no caso, foi em um outro IFPE, numa atividade externa, fazendo divulgações nas comunidades, as comunidades de fora, de dentro. No caso, um dos entraves de quem faz extensão, um dos principais entraves de quem faz extensão é muitas vezes o apoio e a necessidade de estar lá, né? Até porque são atividades presenciais que a gente precisa de um público também. Então, no caso, a gente estabeleceu três comunidades, como foi estabelecido anteriormente, que no caso foi Pombos, Glória de Goitá e Limoeiro. Nós conseguimos fazer as atividades em Limoeiro em Limoeiro e em Glória do Goitá. Contudo, não conseguimos fazer as atividades em Pombos, porque não teve retorno. Em compensação, quando uma porta se fecha, a gente abre para outras possibilidades, que no caso foram principalmente os eventos que a gente participou no IF e eventos do que a gente chamou do IF na rua, ou IF afora, que são caravanas que a gente faz indo para diversos municípios. A gente foi para Tracunhaém, a gente foi para Ipojuca, a gente foi para Moreno, a gente ficou aqui em Vitória, a gente foi para Recife, a gente participou de muitos eventos, FENEARTE, FENEAF, perdão, e alguns outros também. E a gente tem o nosso Instagram, nossa rede social, que no caso é aberta ao público, para quem tiver interesse de ver, de observar, o lapix.ifpe, onde toda atividade que a gente faz a gente acaba publicando com as oficinas. Aqui é o QR Code para quem tiver interesse, onde tudo que a gente faz, a gente tira foto e a gente mantém registro justamente para isso. Então, quando a gente vai fazer uma capacitação, por exemplo, uma oficina, uma capacitação, a gente sempre tem uma ata para ter noção da quantidade de pessoas que a gente consegue abordar, da quantidade de pessoas que a gente consegue atingir. E nos eventos que a gente faz de fora, os eventos de rua, é um pouco mais difícil isso, mas a gente sempre tem ata. Então, dependendo do evento, 300, 400 pessoas, uma forma que a gente faz é a contagem de mudas. Então, por exemplo, em todos os eventos a gente faz uma quantidade de mudas limitadas e a gente sempre acaba doando todas essas mudas. Então já teve evento que a gente doou mais de 300 mudas, teve evento que a gente só levou 250 em um período muito longo, mudou também e foram todas doadas. A gente também tem folders do Lapix, então tipo, a gente faz a contabilização de quantas pessoas a gente consegue atingir do público que a gente chega através da entrega desses materiais. Mudas, folders e, obviamente, a participação, os registros, as fotos. Já finalizando, né, o desenvolvimento desse projeto permitiu os estudantes vivenciassem uma articulação ampla em diferentes áreas do saber, incluindo conteúdos teóricos e práticas realizadas junto às comunidades quanto no próprio campus. Essa integração tornou possível uma experiência formativa mais completa e conectada à realidade. Durante a execução, os bolsistas puderam aprimorar as competências fundamentais, incluindo o uso de ferramentas de comunicação, gestão de tempo, condução de diálogos participativos, fortalecimento de relações interpessoais, e essas atividades são essenciais para o desenvolvimento de atividades de extensão. No âmbito das ciências agrárias, que é o nosso, foram realizadas atividades de produção de cicata, tudo no horto para identificação botânica, produção de mudas, elaboração de aplicação de questionários, procedimentos que consolidam a compreensão dos conteúdos teóricos que a gente aborda e amplia a experiência prática dos participantes. As ações realizadas estimularam também uma compreensão ampla sobre o uso de práticas integrativas complementares, especialmente no que diz respeito ao papel socioambiental das plantas medicinais e a presença cotidiana em diferentes contextos comunitários. A leitura de artigos científicos, debates orientados e atividades realizadas no horto contribuíram significativamente para o aprofundamento teórico-prático dos estudantes, pois estimulam a pesquisa, a participação em eventos da área e ampliação do repertório científico relacionado às PICs. E de tudo isso que foi abordado, é possível compreender que esse projeto ele contribuiu para o fortalecimento da educação em saúde, com foco na promoção do bem-estar, além de formar multiplicadores capazes de difundir conhecimentos com uma perspectiva humanizada. Assim, o IFPE, mais um ano, se consolida como um importante espaço de formação e capacitação no campo das práticas integrativas. Aqui nossas referências. E com isso eu encerro nossa apresentação. Eu agradeço a compreensão e a paciência a todos e peço perdão pelo tempo.